Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Há histórias que o tempo não pode apagar, feridas que o silêncio não pode acalmar, verdades enterradas sob montanhas de mentiras, fingimentos e sorrisos enganosos, que sempre acabam ressurgindo. Enterrá-los sob camadas de poeira nunca foi nada além de uma isca. E um dia, eles emergem, tão cruelmente quanto necessário, para devolver cada alma ao seu lugar neste mundo. A história de Naya é uma delas. É a história de uma criança traída, cuja pureza foi violada pela crueldade dos adultos. É a história de uma alma quebrada, frágil mas tenaz, que foi arrancada da luz do amor para ser mergulhada na escuridão da solidão e do esquecimento. E é a história de uma herdeira esquecida, cujo nome foi apagado do livro dos vivos por aqueles que buscavam tomar seu destino. Mas, acima de tudo, é a história de uma mulher que, após anos de humilhação, dor e resiliência, retornou para reivindicar o que era seu por direito, sua herança, sua dignidade e sua justiça. E Naya tinha apenas 9 anos quando seu mundo desabou. A vida era boa antes disso. Seu pai, Malik Diarra, era um homem generoso e respeitado em toda a região. Ele dirigiu uma empresa de construção bem-sucedida na África Ocidental, uma empresa que ajudou muitas aldeias a se desenvolverem e a verem suas estradas e escolas construídas sob sua liderança. Ele era um homem honesto, um homem de palavra, e sua reputação era imaculada. Sua mãe, Naila, era uma mulher gentil, mas frágil. Ela frequentemente sofria de doenças que a deixavam exausta e ausente, mas Inaya, uma menina atenciosa e sonhadora, sempre sentiu o amor incomensurável que sua mãe tinha por ela. Juntos, eles eram uma família muito unida, e a grande casa em que moravam fora da cidade parecia refletir essa segurança e estabilidade. Criados, livros até onde a vista alcançava, brinquedos exóticos que seu pai trazia de suas viagens. Tudo naquela casa exalava tranquilidade, amor e prosperidade. Mas um dia esse mundo perfeito desmoronou brutalmente. Naquele dia, a vida de Naya mudou sem aviso, como um barco pego por uma tempestade violenta. Seu pai, Malik, morreu em um acidente de carro. A notícia chegou como um raio, derrubando tudo em seu caminho. A mensagem era simples, cruel. Malik Diarra morreu na estrada para Bamako. Não havia porquê ou como. Apenas uma frase deixou Inaya sozinho com um imenso vazio. E logo depois, sua tia Lidi chegou. Ela era irmã de Naila, mas, diferentemente de sua mãe, Lidi nunca teve uma alma gentil. Ela estava sorrindo, sim, mas seu sorriso nunca alcançou seus olhos. Suas palavras eram gentis, mas sempre havia um significado subjacente, um cálculo. Lidi, com seu ar gentil e maneiras refinadas, explicou que tinha que cuidar da pequena Inaya. Manter-se ocupado era pouco. Era uma maneira de se livrar da última herdeira viva do Império Diarra, torná-la invisível e pegar tudo o que pudesse. Em menos de 2 semanas, a grande casa de Malik foi colocada à venda. Cada objeto precioso, cada joia, cada livro raro, tudo desapareceu. O banco transferiu discretamente as contas bancárias para o nome de Lidi, e Inaya, ainda em choque pela perda do pai, não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela não teve tempo de protestar. Um dia, ela se viu em uma casa pequena e dilapidada, longe da cidade. Lidi a relegou à cozinha, onde ela tinha que passar os dias limpando, lavando roupa, preparando refeições, tudo isso sem uma palavra de incentivo. Qualquer coisa, menos a vida de uma criança. As surras começaram. Erros triviais, pequenos erros de procedimento, migalhas derramadas ou um copo quebrado eram suficientes para desencadear a fúria de Lidi. A violência sempre era acompanhada de uma fria indiferença, como se Naya fosse apenas um objeto à sua mercê. Mas a pior traição não veio do abuso físico. Não. A traição mais cruel foi o abandono. Um dia, depois de vários anos de humilhação, Lidi decidiu que a jovem era muito incômoda. Então ela levou para a periferia de um bairro pobre, onde a abandonou em frente a um orfanato no subúrbio. As portas do centro se fecharam com o som de um mundo se fechando sobre ela. E Naya não tinha lágrimas. Ela só sentia raiva. Ela não entendia, mas sentia no fundo que não era uma vítima. Que este mundo poderia tirar seu pai, seu passado, seu lar, mas nunca tiraria sua capacidade de lutar.
O orfanato era um lugar sem amor. As paredes eram frias, as camas muito pequenas, as refeições insuficientes. Aqui, cada criança era uma mera estatística, um número entre muitos. Nenhum olhar caiu sobre ela, nenhuma palavra de conforto a tocou. Não era um lugar de boas-vindas, mas um lugar de sobrevivência. Mas nessa penumbra, uma pequena chama permaneceu acesa em Inaya. Uma intuição, um sentimento profundo. Ela estava destinada a mais. Sua vida não começou neste lugar de sofrimento. Ela sentia no fundo que seu destino estava em outro lugar. Ela mergulhou nos livros, aprendendo a ler e escrever com fervor quase religioso. Ela devorava livros de economia, histórias sobre grandes figuras da história, homens e mulheres que superaram adversidades. Aos 15 anos, ela falava 3 idiomas fluentemente e tinha apenas um objetivo: sair daquele lugar, reconstruir tudo e nunca mais ser invisível. Aos 17 anos, Inaya deixou o orfanato. Ela procurou trabalho. Ela conseguiu um emprego como garçonete em um pequeno café e depois como camareira em um hotel de luxo. As tarefas eram difíceis, os clientes às vezes eram cruéis, mas ela observava tudo. Ela memorizou os gestos dos ricos, as palavras dos poderosos. Ela estava aprendendo. E aos poucos ela foi criando laços invisíveis com o mundo ao seu redor, sem que ninguém desconfiasse do que ela realmente era. Ela havia perdido tudo, mas seu espírito permanecia livre. Ela sabia, no fundo, que era apenas uma questão de tempo até que o mundo descobrisse quem ela realmente era. E que naquele dia, Inaya retornaria. Mais forte, mais sábio, mais pronta do que nunca para reivindicar o que era dela. Um dia, enquanto limpava uma suíte de luxo em um dos maiores hotéis da capital, Inaya foi atraída por um detalhe incomum. Sobre uma mesa de centro de vidro, entre documentos profissionais, uma pasta de papelão cor de marfim permanecia ali, como se tivesse sido esquecida. Ela nunca deveria ter lido, mas uma força irresistível a levou a fazê-lo. Uma intuição antiga e visceral. Ela se aproximou, com as mãos ainda enluvadas de látex, e leu as palavras em letras pretas, digitadas na capa. Espólio de Malik Diarra. Conflito de herança não resolvido. Ele prendeu a respiração. Seu coração parou. Seu mundo cambaleou. O nome de seu pai, desaparecido há mais de uma década, surgiu diante dela novamente, como uma boia lançada nas águas escuras de seu passado. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Inaya olhou ao redor. A sala estava vazia e silenciosa. Tremendo, ela folheou discretamente as primeiras páginas. Ela não entendia tudo, mas as palavras continuavam voltando. Disputa, herdeiro presumido falecido, liquidação contestada, cláusulas de bloqueio bancário. Entre essas páginas, um nome foi sublinhado diversas vezes. Mestre Ava Touré, advogado especialista em direito sucessório. Um número de telefone foi listado na parte inferior da página. Inaya rapidamente escreveu em um lenço de papel e o colocou no bolso. Depois colocou o arquivo de volta como se nada tivesse acontecido. Ela saiu da suíte como de costume, mas algo dentro dela havia mudado. Durante a semana seguinte, Inaya dormiu pouco. Ela pesquisou os arquivos online da biblioteca municipal, relendo tudo o que pôde encontrar sobre o nome de Diarra, sobre seu pai, sobre a empresa. Tudo o que havia sido dito sobre sua morte, sobre a rápida venda da propriedade, sobre o misterioso desaparecimento de sua tia. E quanto mais ela procurava, mais o quebra-cabeça se encaixava. Algo estava errado. Algo havia sido roubado. E esse algo era sua vida. Finalmente, no 8º dia, ela entrou pela porta de um pequeno e discreto escritório localizado em um prédio de tijolos vermelhos no centro da cidade. A recepção foi silenciosa e calma. Uma assistente a fez esperar em uma sala de espera sóbria, com paredes forradas de diplomas. Então, entrou uma mulher elegante, de pele escura e olhos penetrantes. Maitri Ava Touré. Você tinha um compromisso? Ela perguntou educadamente. Isso se levanta, nervoso. Não, mas eu tive que vir. Eu sou Inaya, filha de Malik Diarra. Um silêncio caiu sobre a sala, tão pesado quanto um cutelo. O olhar da advogada endureceu, como se ela estivesse tentando conter um turbilhão de emoções. Ela empalideceu. É impossível, ela respirou. Eles me disseram que a criança estava morta. Inaya sentiu um nó na garganta. Ela não respondeu.
Ela simplesmente estendeu a mão, com o lenço ainda com aquele número, prova do que ela havia descoberto. Mestre Touré, inicialmente desconfiado, logo entendeu que aquilo não era uma brincadeira. Ela fez Inaya sentar. E por dias eles mergulharam juntos no passado. Testes de DNA foram solicitados. Inaya aceitou sem hesitar, pronta para encarar qualquer verdade. Os resultados foram claros. Ela era de fato a única filha de Malik Diarra. Os documentos de nascimento escondidos foram encontrados. Contas de patrimônio abertas. Até então, testemunhas silenciosas, ex-funcionários, um motorista leal, uma governanta aposentada, confirmaram que Inaya de fato viveu na casa dos Diarra até a morte de seu pai. E então a verdade veio à tona. Lydie, a tia, havia orquestrado uma obra-prima de manipulação. Ela declarou a pequena Inaya morta em um incêndio fictício, apresentou uma certidão de óbito falsa em um hospital cúmplice e usou essa morte falsa para liquidar todos os bens de seu cunhado. Ela sacou os fundos, vendeu a empresa por uma ninharia e desapareceu sem deixar endereço. Mas o que Lydie não sabia era que uma conta bancária, aquela onde Malik Diarra havia depositado os frutos de seus anos de trabalho, vários milhões, havia sido bloqueada por uma cláusula muito específica. O acesso só seria aberto à herdeira maior de idade, desde que seja vivo e identificado por evidências genéticas e administrativas. Esta cláusula foi incluída por prudência, por amor paternal. Malik sabia que no mundo dos negócios, a riqueza atrai abutres. Ele nunca imaginou que sua própria cunhada seria a pessoa que trairia sua filha. Mas ele havia planejado uma rede de segurança. E essa rede salvou Inaya. Tem 21 anos de idade. Inaya Diarra tornou-se oficialmente o único herdeiro legítimo da fortuna da família. A conta foi descongelada, advogados foram acionados e o Estado, agora informado da fraude, emitiu um mandado de busca internacional contra Lydie. Mas Inaya não tinha intenção de parar por aí. Ela não queria apenas recuperar sua fortuna. Ela queria retomar seu nome, sua voz, seu poder. Ela queria reconstruir o Império Diarra. E ela queria isso. Todas as pessoas que riram dela, a humilharam ou a trataram como menos que nada, saiba que a garota invisível estava de volta. E desta vez, ela não estava mais sozinha. Ela era rica. Legítimo. E determinado. Depois de anos nas sombras, Inaya manteve-se discreto. Ela desapareceu, mas não completamente. Ela sabia que para voltar, precisava de mais do que apenas vingança. Ela precisava todos. Uma transformação total. Uma reinvenção. Não seria apenas uma questão de dinheiro, embora esse aspecto fosse crucial, mas de poder, de dominação, de vingança fria e meticulosa. Ela começou mudando sua aparência. Sua figura mudou. Ela abandonou as roupas simples que usava no orfanato e nos hotéis decadentes. Ela optou por roupas elegantes, tecidos raros e cortes modernos que a tornavam misteriosa e imponente. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora está tingido de uma serenidade gélida. Ela aprendeu a aplicar maquiagem de uma forma que projetava um ar sofisticado, mas impenetrável. Cada detalhe, do batom ao perfume sutil, contribuiu para moldar a imagem da pessoa que ela queria se tornar. Inaya K. Uma jovem brilhante, aparentemente distante, mas que, na realidade, estava pronta para fazer qualquer coisa para cumprir sua missão. Ela também mudou de cidade. Ela se estabeleceu em Abidjan, a capital econômica de um país próspero, onde ninguém conhecia seu passado. Lá, ela começou a investir em empresas, comprando ações, adquirindo empresas em dificuldades e administrando outras nos setores mais lucrativos: mineração, imobiliário e alta tecnologia. Ela treinou nas sombras, aperfeiçoando seu conhecimento em gestão, direito empresarial e estratégias de mercado. Mas sua verdadeira força não estava apenas em seu conhecimento. Era sua ambição. Uma ambição devoradora que não deixava espaço para hesitações ou escrúpulos. Inaya não se preocupava apenas em ganhar dinheiro. Ela queria algo mais poderoso: respeito. Poder. Temer. Ela não era mais a garotinha abandonada em uma casa em ruínas, esmagada por mentiras e traições. Ela agora era uma mulher que havia passado pelo inferno e saído dele ardendo de determinação inabalável. Mas, mais do que tudo, ela queria ser ouvida, respeitada e temida. Ela queria isso. Toda pessoa que a negligenciou ou ignorou perceberam que haviam cometido um erro grave. Ela não deixou nada ao acaso.
Graças a uma série de detetives particulares, ela logo encontrou Lydie, a mulher que a destruiu. Lydie, depois de roubar a herança, voltou-se para a educação e dirigiu uma escola particular. Ela agora se apresentava como uma cidadã modelo, uma diretora de caridade, uma educadora atenciosa, uma pessoa irrepreensível aos olhos da sociedade. Ela morava em uma casa grande e luxuosamente mobiliada, muito maior do que aquela em que havia vivido quando era mais jovem. Mas esta casa, como tudo mais, era apenas um monumento ao roubo de seu irmão. Cada tijolo, cada objeto decorativo, cada pintura na parede trazia a marca do dinheiro que ela havia pegado de Naya e de seu pai. E Naya não parou por aí. Ela não queria apenas derrubá-la publicamente, ela queria que ela se sentisse encurralada, que ela entende que o invisível retornou para se vingar. Ela comprou a escola discretamente, mas por meio de uma empresa de fachada, uma fachada cuidadosamente escolhida. Ela garantiu que os documentos financeiros, os lucros e as conexões estivessem todos sob seu controle. Ninguém nunca soube que por trás desta empresa havia Inaya K., o misterioso investidor que se tornou dono da escola administrada por Lydie. Então, Inaya esperou pacientemente pelo momento perfeito. Ela não queria que Lydie fosse simplesmente exposta como uma ladra, uma usurpadora. Não, ela queria humilhá-lo publicamente. Ela sabia que Lydie organizava uma grande festa anual para os pais e clientes da escola, um evento social onde ela dava um show como a boa mulher que dizia ser. E foi lá, no auge de sua arrogância, que Inaya atacou. Chegou a noite da gala. A sala estava cheia, brilhando com luz e risos. Lydie estava se preparando para fazer seu discurso, vestida com um vestido suntuoso, radiante em seu papel de líder filantrópica. Ela subiu ao palco, com um olhar orgulhoso, pronta para falar sobre suas conquistas, seu progresso, a escola que ela construiu nas costas dos outros. A multidão já aplaudia, mas ninguém sabia o que estava por vir. Pouco antes de ela falar, o microfone foi cortado. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. As luzes piscaram e então, sem aviso, um vídeo começou na tela gigante atrás dela. As primeiras imagens mostraram fotos em preto e branco de Lydie e seu irmão, Malik. Depois vieram os documentos, trechos do testamento falsificado de Malik Diarra, cópias de certidões de óbito falsas, extratos bancários de contas vazias, gravações de conversas telefônicas com cúmplices. Atraco. O voo. Abandono. A sala inteira congelou. Os murmúrios começaram, seguidos de olhares incrédulos. Os convidados mal entendiam o que estava acontecendo, mas o medo crescia a cada nova imagem. Então, quando o vídeo terminou, as luzes voltaram, e lá, em pé no centro do palco, era Inaya. Seus olhos brilhavam com fria determinação. Ela não era mais a garota quebrada que havíamos esquecido. Não. Ela era a dona do jogo. A sala, completamente paralisada, esperava por suas palavras. Ela encarou Lydie com um olhar gelado, quase sem emoção. Então, com uma voz calma, mas poderosa, ela disse: "Você me tomou por morto. Hoje eu estou vivo. E você está acabado." A multidão explodiu em um rugido confuso de choque e reconhecimento. Lydie, pálida e trêmula, tentou reagir, mas era tarde demais. A verdade agora era pública. Inaya se vingou, não apenas de Lydie, mas de um sistema inteiro que queriam reduzi-la à invisibilidade. O silêncio caiu novamente, mas dessa vez carregado de triunfo. Inaya tinha acabado de mostrar ao mundo que ela era vivo, que ela era poderoso, e que ela estava pronta para tudo para retomar o que lhe pertencia por direito. Lydia foi presa poucos dias após a revelação pública de sua traição. A polícia chegou à casa dela ao amanhecer, para o olhar atônito dos vizinhos, que sempre a viram como a personificação da respeitabilidade. Mas essa imagem desmoronou num instante. Ele foi acusado de roubo de herança, fraude, manipulação e maus-tratos a Inaya, sua sobrinha. Lydie, tão orgulhosa e arrogante até então, se viu em uma cela, uma mulher destruída por suas próprias mentiras. Mas Inaya não pediu que Lydie fosse enviada para a prisão, nem que ela pagasse pelo que havia feito à sua família. O que ela queria era a verdade. Ela exigiu que essa verdade fosse revelada publicamente, que o mundo inteiro soubesse o que Lydie havia feito, como ela havia tirado a vida de Inaya, esmagando-a sob anos de sofrimento e negação, para se alimentar de sua fortuna. A verdade, em plena luz do dia, foi o que Inaya exigiu. E ela conseguiu.
Durante semanas, os jornais falaram da queda de Lydie, da mulher que falhou em suas obrigações familiares e sociais. O julgamento virou manchete, e a verdade veio à tona, implacável. Cada detalhe da fraude, cada documento falsificado, cada testemunho falso, foi trazido à tona. Lydie, que havia procurado apagar todos os vestígios de seu crime, agora era assunto de discussão em todas as mesas, em todas as redes sociais, em todas as salas de estar. Ela foi condenada à prisão, mas não foi a justiça que confortou Inaya. Não. O que importava para ela era que ninguém esquecesse o que havia acontecido. No entanto, Inaya não era uma mulher movida apenas pela vingança. Sua sede por justiça, verdade e poder não se limitava à mera vingança. Ela sabia que para curar as feridas do passado, ela também tinha que criar algo novo. Novo. Algo benéfico. Ela não queria que a dor de sua infância permanecesse gravada em sua memória, nem queria que outras crianças sofressem o mesmo destino que ela. Então ela decidiu restaurar o que ela havia perdido, mas também de devolver aos outros o que foi tirado deles. Ela criou uma fundação, que chamou de Asas da Liberdade, dedicada à educação e à emancipação de meninas abandonadas. Ela queria que essas meninas, como ela, crescessem em um ambiente onde negligência e sofrimento não tivessem lugar. Ela lhes ofereceu não apenas um lar, mas também um futuro. Ela garantiu que todas as meninas recebessem uma educação de qualidade, apoio psicológico para se recuperar de traumas passados e os recursos necessários para seguir carreiras ambiciosas. Ainda mais simbolicamente, Inaya transformou o orfanato de sua infância em um moderno centro educacional. Este lugar que tinha sido um berço de sofrimento para ela se tornou um lugar de renascimento para outros. Ela supervisionou cada etapa do processo de renovação, escolhendo pessoalmente programas educacionais, terapeutas e professores. Este centro tornou-se um santuário, um símbolo de resiliência e reparar. Mas Inaya não se contentou em ser uma mera benfeitora. Ela queria que seu comprometimento com os outros fosse uma forma de assumir, em troca, uma parcela de poder. Seu nome se espalhou nos círculos mais influentes e logo Inaya K passou a ser chamada de uma das mulheres mais respeitadas do país, mas também dos mais misterioso. Ela tinha o carisma de um líder, a visão de um empreendedor experiente e o respeito daqueles que sabiam que ela tinha visto a vida no seu pior momento, mas emergiu triunfante. No entanto, nas grandes recepções onde seu nome era mencionado, nas discussões onde sua influência crescia, ninguém conhecia sua história completa. Ninguém sabia o que ela tinha passado. Ela nunca deixou ninguém ver a profundidade de sua dor. Ela carregava seu passado consigo, todos os dias, mas não como uma cicatriz. Ela usava isso como uma coroa. Esta coroa era sua herança, mas também pela força. Porque ela sabia que sem aqueles anos de sofrimento, sem aquela cruel traição, ela nunca teria tido vontade de ir tão longe, de se reconstruir tão completamente. Ela usava seu passado como uma rainha usa sua coroa, com orgulho, mas sem nunca esquecer o que isso lhe custou. O filho traída estava morta, enterrado sob anos de mentiras e sofrimento. Em seu lugar, uma rainha havia surgido, uma mulher forte e sábia que não tinha mais medo de se fazer ouvir. Ela não era mais a garotinha órfã abandonada, quebrada pelas circunstâncias. Ela estava agora Inaya K, uma mulher à frente de um império, uma mulher que governou seu destino. Ela fez do passado uma arma e, a partir dessa arma, forjou seu poder. As grandes recepções continuaram, os negócios prosperaram e as parcerias se multiplicaram. Mas a cada momento ela se encontrava sozinha, na privacidade de seu escritório ou diante de seu reflexo no espelho. Inaya sabia que sua vitória não estava em números ou contratos, mas na sua capacidade de ter transformou seu sofrimento em força que inspirou o respeito e a admiração de todos.